saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos percebem que eu levo poucas coisas e chegando na aldeia a canoa virou. A canoa, a canoa virou, né? Então às vezes a gente tem que falar sobre o que Deus tem feito mesmo que a luz apaga, né? A gente tem que falar a oportunidade que Deus dá para a gente. Pela manhã eu falei um pouquinho, apresentei um pouquinho do projeto. O projeto que a gente trabalha se chama o uso das Escrituras pelos grupos étnicos, o uso da Bíblia falada pelos grupos étnicos. E minha família participa desse projeto. E, de certa forma, a igreja também participa. Então, hoje, a gente também quer trazer um pouquinho das notícias do que a gente tem visto lá, né? O irmão comentou sobre como Felipe respondeu, né? Venha e veja o que está acontecendo. Talvez muitos de nós não poderão ir e ver. Eu vim aqui, ouvi algumas histórias da igreja e saio daqui muito animado, muito feliz em saber o que Deus está fazendo aqui, né? E eu também quero trazer um pouquinho de relato sobre o que está acontecendo no campo. A minha esposa, falei com ela agora à tarde, mais uma vez ela mandou um grande abraço para a igreja, ela não pôde vir. A minha esposa se chama Sara, ela é nutricionista. Como eu disse pela manhã, ela fica com a parte mais difícil, que ela cuida das nossas 4 feras. O Guilherme tem 15 anos, é o Noé. Gabriel tem 13 anos. Joana tem 7. E a Isabel, que quase não dá para ver ali do meu lado, tem 6 anos. Nós trabalhamos em tempo integral com missões. Deus permitiu a gente ir para a China, trabalhar durante 4 anos, e depois nos trouxe para trabalhar no Brasil. Na China, a gente trabalhava com povos indígenas da China, ou grupos étnicos. Quando Deus nos trouxe de volta para o Brasil, a gente continua trabalhando com grupos étnicos. Eu comecei a explicar um pouquinho para minha esposa como que é a igreja, e ela ficou apaixonada, mas eu tive dificuldade em falar para ela que era uma igreja presbiteriana que falava em línguas, né? Eu não sei se é uma boa descrição, depois o pastor me corrige, né, que não é bem assim, mas é muito bom estar aqui com os irmãos. A gente tem tentado fazer que todos os povos do Brasil também tenham acesso à palavra de Deus, e nós, como igreja, podemos celebrar das mais de 100 línguas que tem no Brasil, línguas indígenas, 56 tem o Novo Testamento traduzido, um esforço de toda a igreja, um esforço de várias organizações, e através da palavra de Deus, os povos estão sendo conhecendo a palavra do nosso bom Deus. Cada foto dessa é de um povo diferente, é de um grupo étnico diferente, é de uma cultura diferente que existe dentro do nosso país. Eu faço parte desta organização chamada A Fé Vem Pelo Ouvir, desde 2019, e o nosso alvo é levar a palavra de Deus para todos. A Fé Vem Pelo Ouvir provê e promove o uso da Bíblia falada em todos os idiomas possíveis, fornecendo um acesso gratuito a todos, por todos os meios possíveis. Eu não sou bom de línguas e não sou bom de português. E quando eu fui fazer o vestibular, coisa mais difícil para mim era fazer a redação, que tudo eu colocava a palavra todos. E o pessoal, tudo. E o pessoal fala, não, você coloca muito, a maioria, porque todos é muita coisa, né? Aí eu estava conversando com o meu pastor, falei, pastor, eu tenho que falar uma palavra em grego para o pessoal achar que eu sou muito inteligente, né? Eu perguntei para ele, pastor, o que significa todos em grego? Ele falou, olha, presta atenção, é a mesma coisa em português, é tudo. É muita coisa mesmo. E nós queremos, sim, que todos os idiomas tenham a palavra de Deus, que eles possam ouvir na própria língua, na língua materna. Existe um movimento acontecendo na igreja ao redor do mundo que chama Visão 2033, que é o desejo que todas as línguas tenham pelo menos uma porção da Bíblia traduzida. E nós fazemos parte disso, e talvez nós poderemos celebrar juntos. A Fé Vem Pelo Ouvir fez 50 anos no ano passado, é uma organização internacional, intercultural e interdenominacional. A liderança tem pessoas da África, da Ásia, da Europa, América do Norte e da América do Sul.
Nós temos parcerias talvez com 99% das organizações de tradução. É um esforço da igreja, não é um esforço de uma organização, não é um esforço de uma denominação, é um esforço para que a palavra de Deus chegue a todos os lugares. Eu poderia dizer que nós fazemos essas três coisas. Nós gravamos, nós traduzimos e nós trabalhamos com inovação. Uma parceira, durante os últimos 50 anos, traduziu o Novo Testamento. Elas nos convidam para a gente fazer a gravação, então pegar o texto escrito e colocar em texto em áudio. Esse é um processo que demora 6 meses. Imagine 3 jovens com a mala cheia de computador, cheia de equipamento de som, indo para uma aldeia lá muito quente, junto com os indígenas, eles ficam lendo, enquanto isso vai sendo gravado. Se não tem nenhum parceiro fazendo a tradução, nós fazemos a tradução da Bíblia na modalidade oral, ou a tradução oral. Então, junto com a igreja que existe naquele povo, nós começamos um processo de traduzir a Bíblia junto com eles. E o nosso esforço é que eles possam ouvir, ou ler, ou assistir. Então, nós temos um departamento de inovação, de tecnologia. Por exemplo, se nós estamos no meio do rio e não tem energia, não tem como ter uma tomada elétrica, a Bíblia em áudio ela vem com a energia solar. Então, 4 horas no sol, de meio-dia, 4 dias ela pode ficar ouvindo a Bíblia. Algumas tribos indígenas já têm uma Bíblia solar há pelo menos 10 anos, e ainda está funcionando. Eles cuidam com todo carinho, mas ela também é bem resistente. Nós não estamos falando só no texto em áudio, então o nosso esforço é para que a palavra de Deus chegue dessas 3 formas, e outras talvez que a gente vai precisar amanhã. Então que a palavra de Deus esteja disponível em texto, em áudio e em vídeo. Como eu falei pela manhã, a gente não trabalha com distribuição. Há muitos parceiros trabalham, e a gente louva a Deus por isso. Mas a gente tenta acompanhar todas aquelas famílias, todos aqueles grupos que recebem uma Bíblia. A gente quer celebrar. A gente quer saber o que Deus está falando com eles, o que está acontecendo quando eles são transformados pela palavra. Mas falando especificamente da tradução e da Bíblia em áudio, nós temos a noção, às vezes, que é muito mais fácil ouvir. Mas não é, meus irmãos. É muito difícil. E eu deixo um desafio para a igreja. Na maioria dos celulares você já tem uma Bíblia digital, um aplicativo que provavelmente você pode ouvir a Bíblia. Não tente ler enquanto você ouve, tente só ouvir. Tente ouvir um capítulo. Na Bíblia em áudio, normalmente a gente começa a não pensar em versículos específicos, a gente sempre tenta ouvir um capítulo todo. Eu confesso que ao ouvir a história de Lázaro, que é tão comum, talvez a gente ouviu tantas vezes, e no meio da história de Lázaro, quando Jesus chega e passa pelas 2 irmãs, e as irmãs falam: o senhor não estava aqui quando meu irmão morreu. Jesus fala: não, mas ele vai ressuscitar. Eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar na eternidade. Ele falou: não, ele vai ressuscitar hoje. Elas não entendem. Quando chega a 2ª irmã e fala: o senhor não estava aqui quando meu irmão morreu. Jesus chora. É um versículo pequenininho. Jesus chorou. Mas eu chorei quando eu ouvi que Jesus chorou. Parece que às vezes é diferente. Traz um sentimento diferente de quando a gente ouve. E eu quero fazer uma brincadeira com os irmãos, os irmãos vão me perdoar, para a gente, uma brincadeira lúdica, da gente pensar sobre a tradução da Bíblia. A gente podia fazer alguma discussão, talvez mais missiológica, teológica, linguística, mas esse não é o nosso objetivo. Eu queria fazer uma certa brincadeira com os irmãos, sobre o porquê que nós traduzimos a Bíblia para todas as línguas e para todos os povos. Eu gostaria que você fizesse um exercício agora, de tentar lembrar o dia que foi muito importante para você, que Deus falou através de um capítulo, talvez através de um versículo, e aquele dia você sabe que Deus falou com você. Talvez você estava lendo, talvez você estava ouvindo uma mensagem, e você teve um versículo que aquele mexeu muito com você. E você se lembra
de cada vírgula, de cada palavra deste versículo. E eu quero mostrar um versículo para os irmãos, que talvez vai transformar a vida dos irmãos, com muito carinho e perdão pela brincadeira, mas eu acredito que poderá transformar alguns, até porque muitos falam outras línguas, né? Eu queria que você lesse comigo, e talvez a sua salvação vai depender deste versículo. Meu irmão, não olhe para mim, olhe para o versículo, porque é ele que vai transformar a sua vida, meu irmão. 各人是到是从听来到的，听到是从静静的话来的。Meu irmão, leia e ouça a palavra de Deus. A sua vida pode ser transformada. 可证进到是从听到来的，听进虚空。基督的话来的. Não tente isso em casa, meus irmãos. Eu ensaiei a tarde toda, mas não mostra para um chinês que provavelmente está tudo errado. Imagine se esse esforço missionário que fosse enviado para o Brasil, nós tivéssemos que aprender essa língua. Essas palavras não é desenho, são palavras. Muitos de nós não teriam sido transformados pela palavra de Deus. Mas alguns de nós talvez vão entender. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. A igreja é abençoada, muitos entenderam. Mas a palavra de Deus não é para muitos. A palavra de Deus é para todos. Talvez fica mais próximo da gente. Assim que a fé viene como resultado de oír a mensagem. E a mensagem que se oye é a palavra de Cristo. Quase entrou no seu coração, porque você entendeu quase tudo. Mas tem um negocinho ali que está diferente. Assim que a fé viene como resultado de oír a mensagem. E a mensagem que se oye é a palavra de Cristo. Mas o nosso coração, normalmente, gosta de ouvir na nossa língua. E Deus fala a nossa língua. E Deus fala muitas línguas. E Deus fala todas as línguas. Essa é uma brincadeira simples. Porque a gente traduz a Bíblia. Não precisa de muita explicação. Eu quero ouvir essa daqui. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Se a palavra de Deus vai estar em texto escrito, se está no texto oral, mas que esteja numa língua que aquece o nosso coração, que parece que Deus sentou do nosso lado e chora com a gente o nosso sofrimento, porque Ele entende o nosso coração. Essa é a razão porque a gente trabalha neste movimento de traduzir a Bíblia. Isso é porque a gente pensa em prover e promover o uso da Bíblia falada em todos os idiomas possíveis, fornecendo acesso gratuito a todos e de todos os meios possíveis. A minha esposa falou que eu tinha que escolher um título para a mensagem, né, para ter uma linha de pensamento assim. Eu não consigo, meus irmãos, eu estou me esforçando, porque eu falei para minha esposa que estaria numa igreja presbiteriana, falou, não, o pessoal é muito inteligente, muito sério, então você tem que conseguir manter uma linha de pensamento. Eu coloquei o que tem em suas mãos. Eu vou contar algumas histórias com essa ideia, que vocês pudessem ir comigo e ver o que Deus está fazendo ali no meio das tribos indígenas. A maioria dessas histórias poderia ser igual ao que Deus está fazendo na África, o que Deus está fazendo na Ásia, porque Deus está fazendo e nós estamos caminhando com Ele.
Isso não é um privilégio meu, isso é um privilégio de cada um de vocês. É um momento que a gente pode celebrar. Nós estamos vivendo como igreja, sim, um momento na história muito difícil. Nunca a igreja foi tão perseguida, nunca tantas pessoas foram assassinadas pela sua fé, mas também nunca tantas pessoas aceitaram a Cristo ao redor do mundo. Nunca tantas igrejas foram plantadas. Nunca tantas pessoas entenderam a sua vocação e falaram: o que eu tenho eu quero entregar para Deus. Então nós podemos celebrar. Eu quero contar, eu acho que 4 histórias, para mostrar um pouquinho para os irmãos o que tem acontecido. Então, o que tem em suas mãos. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Kelly é o nome da nossa irmã, ela é da tribo Ticuna. Ali embaixo está escrito Romanos 10:17 na língua ticuna. Há 2 meses atrás, a Bíblia completa na língua ticuna terminamos a tradução. A igreja terminou, não fui eu, não foi da minha organização, mas foi a igreja do Senhor Jesus, no esforço talvez de mais de 30 anos, terminou de traduzir a Bíblia toda na língua ticuna. Kelly teve acesso à palavra de Deus. Hoje a vida dela é diferente, mas nem sempre foi assim. Ela é uma indígena que até os 15 anos não sabia português. Ela é uma indígena que não morava na aldeia lá distante, ela morava numa aldeia que era periferia de uma cidade. Então, se a gente pensasse as classes sociais, uma classe social A, B, C, D nessa cidade, normalmente os indígenas, quando estão na periferia, nem são contados nas classes sociais, é algo depois. Todo tipo de coisa ruim, eles podem estar expostos. E a Kelly nem português não falava para ir na escola. Ela conheceu a Cristo, ela teve acesso à palavra de Deus. Mas ela continuava falando: eu não tenho nada. Eu não sei fazer nada. De repente veio a pandemia. Ela começou a ver que as crianças não iam para a escola e as crianças ficavam pela rua brincando, as crianças indígenas largadas. Ela foi numa igreja que tinha uma nave grande e falou: durante o sábado eu posso usar esse espaço? A igreja falou: pode. Você quer fazer o quê? Não, eu quero chamar algumas crianças. Ela começou a contar quantas crianças que tinha nessa aldeia dela. Ela contou mais ou menos 500 crianças. Ela: não dá, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade de nada. Mas mesmo assim ela chamou mais ou menos umas 100, umas 150 crianças e começou a chamar essas crianças para dentro da igreja para fazer alguma coisa que ela não sabia. Para brincar com essas crianças, para tentar fazer alguma coisa. E algumas mulheres começaram a ajudar, e elas fizeram algo perto do que a gente chama de EBF, Escola Bíblica de Férias. Fizeram alguma coisa assim, o que elas tinham nas mãos. Porque ela não queria que aquelas crianças sofressem tudo o que ela sofreu. E ela começou a conversar com as crianças, ela começou a procurar os pais das crianças. 15 crianças. O pai e a mãe morreram durante a pandemia. Naquele tumulto da pandemia, as crianças ficaram vagando e comiam na casa de um, e ninguém percebeu que aquelas crianças não tinham nem pai nem mãe. Quando a Kelly percebeu isso, ela falou: agora eu sei o que eu tenho nas mãos. Eu tenho 15 crianças para cuidar. Deus me deu 15 crianças. E eu vou cuidar delas, para que elas não tenham o sofrimento que eu tive na minha infância. Kelly não tinha nada. Ela não... Se você perguntar para ela, ainda vai falar assim: olha, eu não tenho nada. Mas 15 crianças estão sendo cuidadas. Essa é a história da Kelly. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar?
O que nós temos em nossas mãos? Eu coloquei essa foto para o pessoal da Jocum ficar feliz comigo. O Mimica é da Jocum, mas eu quero contar a história do Renato. O Renato, ele cresce, ele é de outra tribo indígena chamada Sanumá. Ele cresce ouvindo uma história, que um ser mitológico da tribo dele encontrou 2 crianças na floresta, e esse ser cuida dessas 2 crianças. E essas 2 crianças, a partir delas, da onde que nasce o povo Sanumá. E essas 2 crianças crescem, viram adultos e são os grandes heróis do povo Sanumá. O Mimica aparece e começa a contar a história de Deus, começa a contar sobre a Bíblia para o Renato. O Renato se converte. O Renato entende quem é Deus. E o Renato começa a ouvir a história de Moisés. O grupo do Renato é um dos grupos que, às vezes, quando uma criança nascia com alguma deficiência, eles entendiam que a melhor solução era não trazer aquela criança até a idade maior. Era deixar ela lá na floresta, à sorte da própria criança. A gente está falando de um bebê lá na floresta. Quando Renato ouve a história de Moisés, de um menino que a mãe joga no rio, eu não sei como que vocês ouvem a história de Moisés no momento que a mãe joga ele no rio, mas para qualquer indígena, ele sabe que se uma criança bebê sai na canoa no rio, ela não volta. Ela vai morrer. Porque o rio é muito perigoso. Não só para criança, não só para adolescente, não só para o homem. O indígena sabe que ele não brinca com o rio. E quando ele ouviu que a mãe de Moisés jogou ele no rio, ela falou, ela faz igual ao nosso povo. Mas daí ele ouviu que Deus escolheu Moisés para libertar o povo dele com um cajado. Que é aquele cajado que bate no mar e ele abre todo, e todo o povo de Israel passa. A gente conhece essa história? A gente conhece o poder de Deus através dessa história? O Renato falou não. Então, se salvar uma criança, ele pode salvar o meu povo. O Renato, então eu vou salvar todas as crianças do meu povo. O Renato tem 3 filhos, mas ele cuida de 60 crianças hoje. Porque ele acha que no meio dessas crianças, talvez Deus vai trazer um Moisés, que vai fazer toda a diferença para o povo dele. O Renato e o grupo dele estão traduzindo o Antigo Testamento para a língua Sanumá. Ele já tem um Novo Testamento traduzido. Ele está traduzindo o Antigo Testamento. Ali ele está com uma Bíblia dessa, na língua Sanumá, explicando, ele vai de aldeia a aldeia explicando a como usar a Bíblia em áudio. Eles pegam a Bíblia e saem correndo no meio da floresta. Porque eles falam, lá no meio da floresta tem uma aldeia que não ouviu falar de Cristo, que não ouviu a Bíblia ainda. E a gente não ouve mais nada. Às vezes no projeto missionário a gente, não, mas a gente quer notícias. E eles vão e a gente não ouve mais nada. 6 meses depois, volta 40 pessoas e fala, a gente quer ser batizado, mas por quê? Porque chegou a Bíblia na nossa comunidade. Nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Ele transformou a nossa vida, Ele tem transformado a nossa comunidade, e nós queremos ser transformados. Porque alguém pegou uma Bíblia e saiu correndo no meio da floresta. Porque alguém olhou para Moisés e falou, eu posso salvar uma criança. Eu posso fazer a diferença. Mas eu lhes digo, despertem-se e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. O que nós temos em nossas mãos? O povo Nadeb, aí eu estive com eles há algum tempo, ali a foto do seu Joaquim. A esposa do seu Joaquim é a menininha. Eu acho que eles têm uns 400 anos. Assim. O seu Joaquim chegou para mim, vocês estão vendo que ele é um grande homem. Eu sentei,
porque eu queria ouvir a mensagem de um homem de 400 anos. A gente combina, porque ele também tem essa tecnologia dos indígenas. Eu não estou acima do peso, né, meus irmãos? É uma camisa 3D, com um cocar. Por isso que né? Mas o seu Joaquim também tem, se vocês olharem com bastante atenção. O seu Joaquim falou: Rodrigo, eu já estou velho, eu acho que eu já fiz o que Deus queria que eu fizesse, eu não tenho uma foto minha e da menininha, que é a esposa dele. Aí nós fizemos um grande esforço para tirar foto, para ir na cidade, imprimir, colocar no quadro e pregar na casa dele. Meus irmãos, um esforço assim, grande mesmo, né, para encurtar a história. Mas foi um pedido dele. Ele poderia pedir várias coisas, né? Mas quem conhece o seu Joaquim fica apaixonado por ele. Você só tem que sentar para conversar olho a olho com ele. O seu Joaquim é um homem que eu conheci pessoalmente, que mais me impactou. A gente ouve de várias histórias de sofrimento, mas o seu Joaquim foi aquele que eu conheci, que ele falou assim, ó, tudo acabou. E quando ele explicou, eu entendi, é verdade, tudo acabou mesmo. O seu Joaquim é do povo Nadebe, no meio da Amazônia. Lá pelas décadas de 40, de 50, chegou o homem branco na tribo dele, uma tribo aí quase 5.000 pessoas, e levou doenças. Todo o povo morreu. Todo mundo da aldeia dele morreu. Ele viu morrer com a doença. Um povo aí de mais de 4.000 pessoas, restaram algumas crianças, a gente está falando de umas 35 crianças e menos de uma dezena de adultos. Para o seu Joaquim, a aldeia dele toda morreu, então para ele tudo morreu. Tudo que poderia acontecer, toda a possibilidade de futuro, para ele tinha acabado. O seu Joaquim, sem falar português, numa situação totalmente desastrada, vai para a cidade, não acontece coisas boas. Mas o seu Joaquim tem acesso à palavra de Deus. O seu Joaquim participou da tradução da Bíblia para a língua dele. O seu Joaquim guiou todo o povo dele. Hoje o povo dele tem 4 aldeias e tem 700 pessoas. E seu Joaquim anda pelas aldeias e todo mundo vê ele como um grande líder. O seu Joaquim não tinha nada. O seu Joaquim foi a primeira pessoa que eu conheci que quando ele falou, Rodrigo, eu não tinha nada, eu falei, eu concordo com o senhor. O senhor não tinha nada. Essa foto foi na primeira conferência da Bíblia do povo Nadebe, que o seu Joaquim guiou. Toda a aldeia vestindo uma blusinha dessa, azulzinha, toda a aldeia celebrando que eles tinham a palavra de Deus, que eles podiam ler e ouvir a palavra de Deus. E esse ano 2022 eles fizeram a segunda conferência da Bíblia, eu não pude ir, porque pensa em um lugar longe, não tinha como estar, mas eles celebraram a palavra de Deus. Essa história eu não tenho foto. Eu vou contar essa história bem rapidamente. Os irmãos conhecem. Josué leva o povo de Israel para o Egito. E a gente começa lendo o livro de Êxodo, falando que Josué, seus irmãos, os líderes do Egito, todos tinham morrido. Ninguém mais lembrava daquela grande história de trás. A única história que se tem é que o povo de Israel, os israelitas estavam crescendo demais, era muita gente. E o rei, o imperador, os líderes do Egito estão começando a ficar preocupados com esses povos, com esse povo, esse tanto de israelita, crescendo para tudo quanto é lugar. Capítulo 2 começa a falar que eles começam a endurecer contra o povo israelita, a fazer todos os tipos de atrocidades. Um deles, matar todas as crianças. Chama as parteiras e fala, olha, se nascer um menino, mata.
Se nascer mulher, a gente não vai estar preocupado neste momento, mas mate todos os homens que nascerem. É uma liderança de um governo que vem e fala, olha, eles são perigosos, pega todas as crianças e jogue no rio, pegue todas as crianças e passe a faca. E no capítulo 3 começa a contar a história de Moisés. E começa a contar a história de Moisés que nasce nesse contexto, onde as crianças estão sendo assassinadas, e a mãe dele tenta esconder ele, e é por isso que a mãe dele, a própria mãe, eu não consigo, eu vou jogar o meu filho no rio. No Vale do Javali, é uma terra indígena famosa, fica ali no Amazonas, encostado para o Peru. 3 indígenas jovens se converteram. São as primeiras 3 pessoas que se converteram no povo. Agora é muito difícil eles voltarem para a aldeia, porque a aldeia não quer que eles voltem. Porque eles agora são crentes. Mas as igrejas da cidade também não veem eles com bons olhos. Porque eles têm uns negócios aqui, têm uns parafusos aqui, andam com uma roupinha muito pequenininha. E eles falaram, Rodrigo, o que é perseguição? É muito difícil, meus irmãos. Está no lugar onde parece que não tem solução. E essa era a mãe de Moisés. Porque a casa do lado o filho tinha sido assassinado, a casa do outro lado tinha sido assassinada. E ela coloca o filho dela no rio. Mas nós conhecemos a história, Deus faz milagres. E essa criança cresce sendo cuidada pela mãe, mas também sendo apadrinhada pelo filho do rei. Ela cresce com todo o benefício de estar junto da sua família, vamos usar a palavra rica, ela cresce rica, porque ela vai para o palácio, ela conhece uma riqueza que só os reis poderiam ter acesso, mas ela não se enxerga naquele local do Egito. Ele está incomodado e ele quer sair, esse Moisés. Mas ele vai para o povo dele, e no momento de desespero ele mata um homem, e ele tenta se esconder, mas depois quando ele volta para o povo dele fala, não, você não é nosso chefe, você não é para estar com a gente, o que você vai fazer? Você matou o egípcio? Então provavelmente você vai matar a gente também. E Moisés foge. E Moisés só quer estar distante. Ele não quer saber a história do Egito, ele não quer saber o povo de Israel, ele casa, tem filho, e ele está muito bem com algumas ovelhas, e ele fica lá, a ovelha vai para lá, ele olha, a ovelha vem para cá, ele dá água para a ovelha não reclama, ele está bem feliz lá. Mas o Deus Todo-Poderoso ouve o clamor do povo de Israel que está sofrendo. E o Deus Todo-Poderoso fala, eu vou libertar o meu povo. E indo para o final, o Deus Todo-Poderoso vai até Moisés, numa sarça ardente, e começa a falar com Moisés. E Moisés começa a falar que ele não é capaz, que ele não consegue fazer nada, que os judeus, os israelitas não vão ouvir ele, que os egípcios não vão ouvir ele, que ele é gago, que ele é manco, que ele é torto, que ele não tem nada. E o Deus Todo-Poderoso começa a falar com ele em Êxodo 4. Êxodo 4, 1. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, não vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou, o que é isso que você tem em suas mãos? Ele tinha um pedaço de madeira. E esse pedaço de madeira é o que a gente conhece a história, ele abre o mar. Eu não sei como você imagina essa situação, eu sempre gostei de imaginar que eu estava atravessando ela e tinha uns peixinhos aqui do lado do mar. Mas isso é loucura. Só acontece se foi Deus que fez. Eu sempre imaginei que eu estava andando, eu ia ver a parte de baixo do barco, andando aqui assim. Mas isso é loucura, gente, não acontece. Até hoje tem submarino que explode por aí.
A água é pesada demais. Isso não acontece, a não ser que Deus está envolvido. Não foi aquele bastão, não foi aquela madeira que abriu o mar. Foi o poder de Deus. Eu não sei o que você tem nas suas mãos. Alguns indígenas, eles não têm nada. Mas Deus está fazendo no meio deles. Eu acredito que se eu perguntar a algumas pessoas no Irã e no Afeganistão, não tem nada. Mas Deus está fazendo maravilha no lugar onde eles estão. Eu andei com alguns chineses que eles não tinham nada. Mas Deus tem feito maravilhas na China. E eu deixo a pergunta para os irmãos. O que você tem nas suas mãos? O que tem na sua cabeça, a sua capacidade intelectual? O que tem as pessoas que você conhece? O que tem nas suas mãos? Eu fui lá para o norte do Oiapoque, nome legal, eu sempre queria ir lá para a pontinha do Brasil, no Oiapoque, conhecer uma tribo chamada Palicur, para a gente conversar sobre a tradução da Bíblia deles. Quando eu retornei, o irmão falou, por que você não fala com os Apalaí? Eu falei, meu irmão, o Apalaí não está no Amapá, é outro povo, ele está no Pará. Ele falou, não, mas eles vêm por aqui, porque o rio passa no Pará e passa pelo Amapá. Eu falei, gente, eu não sei tanta geografia assim do Brasil, não. Vamos falar lá com ele. Eu cheguei lá e falei com a liderança dele, vocês querem a Bíblia? Sim. Ano passado, na conferência, eu pedi oração sobre esses dois povos para a igreja, sobre os Palicus e sobre os Apalaí. A nossa expectativa é que até dezembro eles estão recebendo o Novo Testamento em áudio, porque a igreja orou. A igreja tem muitas coisas nas mãos. A gente só precisa apresentar diante do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que nós possamos celebrar, Deus tem feito maravilhas através de vocês. Deus abençoe.